Israel é a caneta de Deus que escreveu a história. Israel é a plataforma do espetáculo do céu. Anjos, arcanjos, luz e fogo se mostraram nele. Israel é o palco de Deus, é a cortina que esconde a Shekinah. É a pele de texugo da morfia, de Adão a Abraão, de Daniel a Samuel, de Isaías a Malaquias, cada rosto diferente. Sois deuses, ora um anjo, ora um profeta, ora um rei, ora um sacerdote, uma criança, uma luz, um fogo, um cordeiro, um leão. O eterno aqui se envolveu. O mundo, o tempo, a vida, a história, a ciência, a fé, o culto, o pacto, a superação, a perseverança, de tudo isto Israel é professor. Até mesmo a sua queda é a riqueza do mundo. Enquanto pulsar Israel, o mundo existirá. Jerusalém brilha para fazer brilhar cada olhar. Você pode ter 1000 razões para vir aqui, mas esta vista em particular é uma exceção. Esta não é uma razão para vir aqui, e sim para voltar aqui. Diz que nenhum rei foi grande o suficiente se não conquistou Jerusalém ao menos uma vez. Mas antes de você conquistar Jerusalém, ela que te conquista primeiro. Conta-se os números de vezes que Jerusalém foi conquistada, mas são incontáveis o tanto que ela conquistou. Aí está ela, e por que o mundo todo a deseja? Um tesouro num vaso de barro, ferida, mas não prostrada, atribulada, mas não angustiada, perplexa, mas não desanimada, perseguida, mas não desamparada, abatida, mas não destruída, trazendo por todos os lados as marcas, simplesmente por ser Jerusalém. São indescritíveis a beleza de tantas cidades que existem no mundo, mas nenhuma delas tem a feliz promessa de ser eternizada. Quem são os hereges? Judeus ou cristãos? Cristãos. Judeus ou cristãos? Nós começamos isso no programa passado e hoje vamos terminar esse assunto mostrando a você o que a Bíblia fala, que os textos falam acerca desse tema que, como falei, sem dúvida, muita controvérsia. Há muita especulação, muita confusão, e cada um chama para si a verdade, buscam a brasa para a sua sardinha, como costumamos dizer no meio popular. Essa é a verdade. Então, não sai daí, continue conosco, vamos dar prosseguimento a esta série. Quem são os hereges? Judeus ou cristãos? Então, quem são hereges? São os cristãos ou são os judeus? Ou judeus cristãos? No programa de hoje, nós vamos concluir esse assunto. Você vai tirar
as suas próprias conclusões, como assim, estamos sempre permitindo para você, porque o propósito nosso aqui não é formar doutrina, embora possa parecer para muita gente, mas na verdade não é isso. Estou aqui mostrando o que a Bíblia, no seu original, quer dizer e que na verdade significa para a humanidade, ainda que saibamos que poucos vão ouvir, não vão entender, vão ver, mas não vão enxergar. Isso é muito fácil de entender. Há pessoas que, infelizmente, vão com uma ação. Não há quem mude o seu conceito. Mas nossa pretensão, nosso propósito aqui não é esse. É levar a palavra a quem pode ouvir, quem pode entender, quem pode ver, quem pode enxergar. Então, observe, estude, medite as palavras que nós vamos proferir a partir de agora, encerrando essa parte sobre heresias, judeus ou cristãos. Quero começar lendo um texto do apóstolo Shaul HaSharia, que é conhecido mundialmente como Paulo, que ele escreveu a carta para os Gálatas, capítulo 1, vamos ler do verso 6 ao verso 10. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, do 6 ao verso 10. Vamos ler, para começar aqui pela versão NVI, a King James. Diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo. Vou repetir: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que um de nós, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente, ou outro evangelho daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essa é a versão da NVI King James. Vamos ver a versão hebraica mais próxima do original. Diz assim: Gálatas 1, verso 6 ao verso 10. Estou estarrecido com o fato de vocês terem trocado tão rapidamente. Terem trocado tão rapidamente aquele que o chamou pela graça do Messias por outras supostas boas novas, que não são boas novas de forma nenhuma. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês e tentando perverter as genuínas boas novas do Messias. Mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas diferentes das que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Como dissemos antes, repetimos agora: se alguém lhes anuncia boas novas diferentes das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Em algumas versões, o evangelho é considerado anátema, que é a mesma coisa de amaldiçoado. Veja quem está falando aqui é Paulo, o Shaul HaSharia, o homem da lei, conhecido anteriormente, sua fidelidade à lei de Moisés. E, como já falei nessa série que apresentei alguns 10 programas atrás sobre as palavras duvidosas de Paulo, ficou bem claro que Paulo nunca foi contra a lei. Bom,
sempre a favor da lei, embora os textos pareçam sugerir isso. Esse texto de Gálatas, Paulo está falando com a igreja, que havia pessoas que estavam perturbando o que foi pregado, perturbando o ensinamento que foi passado, para que as pessoas ouvissem coisas que, na verdade, a Bíblia não está dizendo. E é isso que Paulo está falando para o povo da igreja da Galácia. E muita gente não entende o que Paulo está falando. E acha que Paulo está defendendo uma coisa que não tem nada a ver com a verdade da Bíblia. Paulo não está sendo contrário à Bíblia, pelo contrário, ele está dizendo que qualquer outro evangelho que seja pregado, fora o que foi pregado, na palavra que ele é um seguidor de Cristo, ele não veio para agradar a um, mas sem agradar a Cristo. Na verdade, Cristo é o Messias, a palavra é Messias, no original, e não a homens. E Messias, como você sabe, o ungido de Deus, ele não poderia ser contrário a Deus. Não poderia ser contrário a Deus. Porque quem anda com Deus vai fazer a vontade de Deus. E assim era Yeshua Yosef, e assim foi Paulo de Tarso ou Shaul Sharim. E aí nós estamos vendo pregar outro evangelho, pregar o que a Bíblia está dizendo. Isso lembra que a igreja trouxe à tona a palavra heresia. Como falei no programa anterior, heresia tem um amplo conceito. Tudo aquilo que foge ao padrão de determinada instituição religiosa ou não, que foge àquelas normas, se alguém faz algo fora daquilo, é considerado heresia, está fora. Esse é um resumo do termo, do significado da palavra heresia. Mas aqui, a palavra heresia, ela veio à baila, veio sendo mostrada de maneira mais enfática com relação à religião e com relação à religião judaica. A igreja que foi transformada de judeus para gentios, que nós estamos já falando sobre isso, no caso, pessoas que não têm parte com a Eterno, na verdade, é a partir do quarto século, criando uma nova religião, que é o cristianismo, que não tem nada a ver com os seguidores de Cristo. Que saíram de cena, eles foram apagados de cena, já no quarto século. Não existia mais judeu na igreja. A igreja agora foi trocada a sinagoga por igreja. Isso nós enfatizamos bem quando falamos também na série onde abordamos sinagoga e igreja. Foi assim que aconteceu. Então, os judeus passaram a ser julgados de heréticos. Engraçado. Quem tinha a palavra, a quem foi dar a palavra, agora estava fora da palavra, a palavra agora pertencia a outro povo, que se autodenominou igreja de Deus, povo de Deus, e cuja cidade de Santa não era mais a cidade de Jerusalém. E hoje o mundo ainda todo liga por Jerusalém. Jerusalém é o centro das atenções na terra, porque é Israel. A igreja trouxe isso. É uma coisa que você tem que pensar. Você anota aí, anota aí no teu caderno e vai ver, estudar, meditar nessa palavra e ver se faz sentido isso. A palavra heresia, se você for estudar, for pesquisar, você vai ver que ela vem com a igreja, trazendo essa colocação para estigmatizar, taxar os judeus de hereges. E em nome de heresia e de herege, foram executados milhares de pessoas e quase 100% delas, todas judeus. Não outro povo. Esse povo até hoje é estigmatizado no mundo. As pessoas que não conhecem, que não estudam, não pesquisam, que não têm nenhuma intimidade com a palavra, não se comprometem com o Eterno, lutam contra o Eterno, falando mal do judeu, de maneira insensata, ingrata, de maneira que não tem nada a ver com a realidade, porque não foi estudado, não foi pesquisado. São pessoas que, como disse, comem com a mão dos outros e estão
pregando coisas que não conhecem porque não estudaram. Já falei que muita gente hoje está com essa palavra, levando a Bíblia para as pessoas, por quê? Porque é o meio de ganhar dinheiro, é o meio de estar na mídia, de estar em evidência e ganhando dinheiro e enganando as pessoas. O trabalho do Bíblia foi servir para roubar, matar e destruir. Nós sabemos disso. Mas, não estou dizendo a você que isso tem que ser do modo que eu estou falando. Você tem que anotar aí no seu caderno, pensar e meditar nisso, entender o que eu estou dizendo, de onde vem a origem da heresia. Né? Paulo aqui se deixa bem claro quando ele diz que quem faz disso usando o evangelho que não foi pregado, não foi ensinado, esse evangelho é amaldiçoado, ele é anátema, e a pessoa que está nesse evangelho também é amaldiçoada. Agora, a pergunta é, quem está sendo amaldiçoado? Quem amaldiçoa, diz a Bíblia, o povo de Israel, será pelo eterno amaldiçoado. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, disse por descendência de Abraão. E descendência de Abraão é o povo judeu, pelo que a Bíblia diz. Nós estamos falando aqui da Bíblia, nós estamos falando de outro livro. Se você tem outra fé, como por exemplo a fé dos muçulmanos, os muçulmanos não vão ser taxados de heréticos pelos judeus. Não é nada disso. Mas a igreja não trata muçulmano de herético, trata de outra forma. Mas judeus, eles tratam com maior ênfase esse povo herético, povo que é contrário à eterna. E você tem que pensar se isso faz sentido ou não. O muçulmano trata os cristãos e os judeus como infiéis, não como heréticos. Por quê? Porque o livro deles, que eles estudam, que eles se baseiam na sua fé, não está na Bíblia. O que ele tem na Bíblia, na história da Bíblia que tem no seu Corão, é a história de Moisés, a parte de Moisés, da lei. Mais nada. Porque eles não creem na lei completa de Moisés, nem dos profetas, alguns escritos, mas eles vivem mais de coisas que o Maomé trouxe à existência, trazendo a nova religião, que é o Islã. Foi uma religião que veio para competir com o judaísmo, trazer competição, trazer dúvida, aumentar a confusão religiosa no mundo. E a morte, porque, como falei, duas religiões no mundo matam, cristianismo e islamismo. São as assassinas que matam as pessoas por fé diferente. Ou não. Até hoje se vê isso, na realidade. E nós temos que pensar onde é que está a heresia. Nós chamamos de heresia porque estamos, vou lembrar bem, estamos falando de Bíblia. Então tudo aquilo que foge da parte religiosa com relação à Bíblia, não está de acordo com ela, é considerado heresia. E você está aí anotando, está vendo o que está escrito na Bíblia e o que não está escrito. Paulo está falando sobre esse texto. E eu quero lembrar você de que judeu, mas não me lembro isso, segundo o que está escrito nessa palavra, é o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. E para você lembrar, refrescar sua memória, eu quero ler com você mais um texto da palavra que está no livro do profeta Isaías, o capítulo 40 e também o capítulo 41. Vamos ver no 40, vamos ver do verso 26 ao 28 e lá no 41 vamos ler o verso 8 e o verso 9, mostrando a você, de uma vez por todas, se você pode entender para chegar a isso, quem de verdade é o povo judeu. Então, para confirmar quem de verdade é povo escolhido, quem é povo de Deus, do Deus da Bíblia, não é de outro Deus, porque quando nós falamos de Deus, eu gostaria que você entendesse que Deus não é Deus. Eu estou falando de Deus no sentido do Criador dos céus e da terra, porque Deus hoje é um termo muito abstrato, genérico. Muitos têm um Deus, o Deus na sua vida. De repente, seu Deus é o dinheiro, é sua mulher, seu filho, seu gato, seu cachorro, seu animal de estimação, sua casa, ou Buda, ou o mundo espírita, ou qualquer outra coisa que você faz de Deus. Então, que Deus? Deus é muito vago, genérico. Estou falando, quando eu falo de Deus nesse programa para Israel, eu estou falando do Deus
do Criador dos céus e da terra, que só existe um que é Criador. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Eu não vejo, e nunca vi, né, em nenhuma história da carochinha, nem história de mitologia grega, ou seja, de que for, história do passado, que se fala de um Deus que criou alguma coisa que se prove isso. Agora, nós estamos falando de um Deus que é o Criador do céu e da terra, o único que cria, que realmente tem provas suficientes, claras, de que realmente ele cria e nem mais ninguém. Então vamos ver aqui, como eu falei, Isaías 40, do verso 26 ao verso 28. Vamos começar pela NVI. Diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. E a todas chamam pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? O Senhor não me interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Então, confirmando as palavras aqui pela versão NVI, vamos ver também esse texto na versão hebraica, mais próxima do original. Vamos ver aqui Yeshayahu, Isaías, Yeshayahu 40, do verso 26 e o verso até o verso 28. Yeshayahu. Diz assim: voltem os olhos para os céus, vejam quem criou estas coisas. Ele traz seus exércitos em sequência e chama cada um pelo nome. Por meio do seu grande poder e de sua força absurda, nenhum deles se perde. Por que você reclama, Jacó? Por que você me diz, Israel? Meu caminho está escondido de Adonai, meus direitos são ignorados por meu Deus. Você não viu, não sabe que o Deus eterno, Adonai, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se esgota? Essas duas versões falam de um Criador do céu e da terra. Ele nunca se cansa, nunca se fadiga, e assim é também quem anda com ele. É isso que a Bíblia está dizendo, que existe um Deus que é Criador, e esse Deus é de Israel. Você vê bem claro que o texto é de Jacó e Israel. Quem é Israel, na verdade, né? Israel é um nome que foi dado a Jacó. Por quê? Porque naquela oportunidade Jacó lutou com Deus. Recebeu esse nome de Israel, que quer dizer lutar com Deus. E muitas pessoas não entendem isso, confundem, não entendem nada disso. Que verdade é Israel? Israel, lutar com Deus. Não é lutar contra Deus, lutar a favor de Deus, é estar com Deus, estar ali ligado a Ele, sem querer saltar, como aconteceu na metáfora da Bíblia, onde Jacó e o anjo passou a noite toda ali, travando aquela luta espiritual, aquela luta corporal, uma luta que Jacó não desistiu de receber a sua bênção, de ser abençoado por aquele anjo, que na verdade era o Senhor. E é isso que Israel quer dizer. Isso vai muito além do entendimento do ser humano, que não entende nada do hebraico, que vai só na linguagem do seu pastor, do seu guru, do seu profeta, do seu mestre, que não conhece a origem da palavra, porque não foram estudar hebraico, não foram pesquisar a cultura, não foram pesquisar como as pessoas entendem isso na sua língua original. E falam coisas que, na verdade, não sabem o que estão dizendo. Eu estou falando algo e você também deve pensar se eu estou falando algo que faz sentido. Você vai estudar, pesquise, não coma apenas com o que eu estou falando. Não use não coma com as minhas mãos. Vai estudar. Recomendo sempre isso. Pesquise e veja se faz sentido isso. Então, lutar com Deus não é lutar contra Deus. E nós estamos vendo, desde muito,
que as pessoas estão nessa palavra, usando essa palavra, a Bíblia Sagrada, e lutando contra Deus. E muitas delas nem percebem isso, estão dando murro em ponta de faca, cada dia mais a sua vida sendo uma desgraça, porque não obedecem ao mandamento do Eterno e diz que o amam e diz que o servem. Isso é usar o nome do Eterno em vão, é ferir o seu terceiro mandamento, que é de suma importância. Ele não vai deixar ninguém impune quem usar o seu nome em vão. E as pessoas têm feito isso, sem falar que não considera ele apenas como único Deus, adora outro Deus, não considera ele, no sentido que não deve adorar nem fazer imagem de escultura de nada para cultuar, andar na carteira com foto disso, aquilo, outro, de santo, ou seja lá do que for, e também representando santos, talismã, tudo aquilo que faz por onde as pessoas quererem, desejarem palpar, ver, para poder acreditar. O Deus da Bíblia, o Deus que nós estamos falando, que Paulo está falando do seu Evangelho, que deve ser observado, não é outro Deus, porque Paulo está falando da palavra do Tanar, e ao Torá, com as profetas e os livros históricos. A Bíblia de Paulo, a Bíblia de Yeshua e do seu discípulo, é o Tanar, não é outro livro. Como que seria diferente? Então, onde está a heresia? Com esse povo ou com quem está mudando os conceitos da palavra? Você tem que pensar, anota isso aí, pensa mais uma vez, anota, vê aí e medita nessas palavras, rumina, mastiga isso e vê se faz sentido o que nós estamos aqui falando. Vamos ler agora, como falei, o texto de Isaías 41, os versos 8 e 9. Começando, como disse, pela NVI, a King James. Isaías 41, o verso 8 e o 9. Diz assim essa palavra: Você, porém, ó Jacó, meu servo, Jacó a quem escolhi. Vou repetir. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Você vê, vamos ver agora na versão hebraica. Yeshayahu 41, o verso 8 e o verso 9. Diz assim: Mas você, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, eu o trouxe dos confins da terra, juntei-o nos lugares mais distantes e disse, você, meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Praticamente o mesmo texto, dando o nome apenas para o original, Abraão, em vez de Abraão, e Jacó, mas Israel, o povo de Deus. Israel passou a ser povo que luta com Deus, o povo que está a favor de Deus, e esse Deus, que eu estou falando aqui, é o Deus Criador. Lembre sempre disso, quando eu falar de Deus para você, se ouvir da minha boca a palavra Deus, eu estou falando do Criador do céu e da terra, não estou falando de outro Deus. Existe vários deuses, não sei qual é o seu, mas existe vários deuses. E há igrejas que tem vários deuses, ou não tem. O Deus que a maioria das pessoas clamam e buscam, não é o Deus da Bíblia, já falamos sobre isso. Ou você pode provar o contrário. Como que um Deus da Bíblia é contrário a ele mesmo? Já falamos que o Deus da Bíblia não é homem, não é filho para que se arrependa e nem homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Então, a Bíblia diz bem claro, como é que ele vai estar com duas palavras, duas coisas? Deus tem duas coisas, duas medidas? Pensa nisso. Anota aí, vai fazer sentido isso. Então, já falamos disso, estou repetindo mais uma vez. Deus não muda. Malaquias 3,6. Deus não muda. Eu sou Deus e não mudo. Como ele fala lá em Hebreus 13:8, Yeshua, Ben-Yosef, o Messias, Hamashia, Yeshua, Hamashia, o Messias é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque ele está com o eterno. Ele está andando segundo o eterno. Não pode mudar as coisas. Ou não faz sentido isso?
estudar, peça a Deus direção, pesquise, medite nessa palavra e veja se isso faz sentido. Ou faz sentido Deus ter duas palavras, ter dois pesos, duas medidas? Não faz sentido isso, não é verdade? Porque a Bíblia diz, nós estamos falando, presta atenção, nós estamos falando de Bíblia, heresia em cima da Bíblia, porque heresia em cima de Corão, entendeu? Ao Corão, que é a mesma coisa do muçulmano, do livro dos espíritas, de qualquer outro livro da religião, isso aí não é o caso. Não estamos falando disso, estamos falando de heresia que a Igreja trouxe, que as pessoas trouxeram e está na sua mente por causa da Bíblia. Unicamente por causa da Bíblia. E, como já falei, não existe nenhum livro na Terra que seja comparável ao Deus Sagrado. Nada. Não há um Deus na Terra, em campo nenhum, nenhuma história já escrita, pensada, imaginada, que seja como o Deus Criador que está na Bíblia. Por isso é um livro sui generis, por isso é um livro incomparável, um livro que é imbatível em edição, publicação e vendas no mundo todo. Não é todo. E o livro mais perseguido, mais tentado à destruição, mais perseguido porque, como disse, quem, assim como guarda Israel, que é o guarda da Bíblia, essa Bíblia também diz que o Senhor, o Eterno, é o guarda de Israel, que nem dorme nem dormida, não vai deixar que isso desapareça. Por quê? Porque a sua palavra vai permanecer para sempre. Como disse Yeshua, não serve sendo usado pelo Eterno. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, as palavras de Yeshua eram as palavras do Eterno. São as palavras do Eterno. As minhas palavras, se eu estou com a verdade da palavra, são as palavras do Eterno. Não pode ser diferente. Se somos um, temos que andar como um, não como únicos, não como muitos, não, como um. É uma só voz, uma só verdade, um só Espírito, que é o Espírito do Eterno, do Criador. Que é isso que nós estamos querendo mostrar a você. E para encerrar o programa, eu vou aqui fazer algumas perguntas e você vai meditar aí na sua casa e ver se faz sentido o que eu vou falar, encerrando essa série de quem de verdade são os hereges. Primeira pergunta: o Deus bem dos pesos das medidas? Já perguntei a vocês, não tem. Pronto, vocês já sabem. Outra pergunta: quem mudou os 10 mandamentos? Tem alguma base na Bíblia que mande mudar os 10 mandamentos? Que é a base da Bíblia, porque as 10 palavras da Torá é a base da Bíblia. Os 10 mandamentos gerou toda a Bíblia. Já falei sobre isso. E esses 10 mandamentos, essas 10 palavras foram escritas segundo esse livro que você disse que é regra de fé e prática. Pense nisso. Foi escrito pelo dedo do próprio Criador, do Eterno, o Deus que criou o céu e a terra. Não outro. É o que a Escritura diz. Então, se você não crê dessa forma e está pensando em outro Deus, jogue fora a Bíblia e vai estudar em outra coisa, não na Bíblia. Não vai andar seguindo esse livro. Siga o livro do seu guru, do seu profeta, do seu mestre, de qualquer outro homem que está aí, que você faz dele um Deus, ainda que de maneira velada. Hoje, de mulheres que são deusas, o espírito de Semíramis, junto com o espírito de Nimrod, 2 demônios, entendeu, que permanecem espiritualmente na maioria das pessoas que habitam o solo desse planeta desde muito. Não há dúvida sobre isso. Embora há pessoas que não vão acreditar nisso daí. E daí, pergunto mais uma vez. Felizmente, eu sei que muitos vão ouvir, como já disse, não vão entender. Vão ver, mas não vão enxergar. Estão cegos. Cegos. E o Eterno sabe disso melhor do que ninguém. Outra pergunta que eu faço a você, com relação à heresia. Que país, que povo é chamado de povo eleito? Raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Eterno. Há quem diga que esse termo foi passado da igreja. Veja que coisa ridícula. Mas já vi cristãos que se dizem messianos trazendo esse conceito que é diabólico, antes de qualquer outra coisa. Diabólico. Deus só tem um povo, já disse no programa que eu falei sobre essa série, só tem um povo, o povo dele, que é o Israel, aquele que luta com ele, que está com ele, e que certamente são judeus, porque tem a raiz de Abraão.
com Sara e através de Isaac, depois de Isaac. Assim gerou o povo que espalhou por toda a terra. Por isso, quem não conhece chama o povo que não nasceu em Israel, não está nascido de mãe judia, de gentil, de goim, estrangeiro. Não sabe que muitos milhares desses são judeus, embora a maioria desses judeus, como disse, não são judeus, né? São judeus e não são judeus, são sinagoga do demônio. São usados como cavalo do cão. Homens e mulheres que lutam contra o próprio seu Deus. Que dura serviço, pessoas que são de caráter irreversível na sua dureza de caráter, de coração duro. É o chamado piruá, aquele milho que não estoura com o maior calor que for. Jamais vai ser pipoca, sempre vai ser aquele sabugo, o resto de milho que não serve para nada. É assim são as pessoas que estão de origem ainda de Abraão, mas na mistura de Ismael, na mistura de Esaú, e também casou-se com um egípcio. Isso vem desde o começo do pecado na terra, onde os descendentes de Sete se uniram com mulheres e descendentes de Caim. Gerou essa perpetuação espiritual através do espírito do mau caminho. Assim, as coisas têm acontecido. Infelizmente, as pessoas não estudam, leem Bíblia e muito mal, vão para a igreja de maneira social, não tem compromisso com a eterno, não pode aprender do eterno. Como você quer aprender de uma pessoa se você não está junto dela, se você não tem sede de buscá-la, de estar ali conversando com ela 24 horas por dia, o tempo todo pensando nas coisas do eterno? Você não vai aprender dele jamais. Você vai comer com um dos outros e certamente será presa fácil para o inimigo que é mestre em enganar. E não podemos negar esse fato, o mundo está cheio de enganador. Então, pense, quem é o povo que Deus escolheu? O eterno Criador escolheu. Tem outro povo? Eu não conheço. Outra pergunta, você conhece o povo semelhante a judeu? Tem alguém, alguma nação na terra que seja como judeu? Olha o caráter do judeu, olha o caráter de um que não é judeu. Mesmo judeu que se diz judeu, mas não é judeu, veja o caráter dele. O Deus Criador, que criou uma só palavra, que tem uma só palavra, não tem duas pesos, duas medidas. Ele vai ter, como disse, uma cultura para índio, uma cultura para africano, uma cultura para israelense, americano, australiano. Mulheres podem andar nuas em tal lugar e outro não. É cultura isso? Descrição, respeito, consideração é apenas para judeus. A lei de Deus é para judeu. O sábado, que muita gente diz que é coisa do judeu, é para judeu. O Shabat é para o Shabat. Estou sempre batendo nessa tecla e voltando sempre nesse assunto, porque o Shabat é a presença de Deus, ele está com ele está no seu repouso, no mundo que ele criou, o Olam Rabá. Se você não está nisso, você jamais, me desculpe, sinto muito por você, mas segundo a palavra, que é a Bíblia, que você diz que a sua é diferente, repito mais uma vez isso, não vai estar no repouso. Você não estará lá, porque você, pela sua dura serviço, dureza, pelo seu estado de piruá, você alcançou a ira do Eterno e não vai entrar no seu repouso. Não vai entrar nesse mundo que é o Olam Rabá. Você terá o mundo que você quer viver, da desgraça, da dor, do sofrimento, que é o Olam Hazek, que a cada dia que passa está caminhando para o Olam Hazek final, onde vai se procurar a morte e não vai se achar a morte. Tão grande é o desespero e o mal-estar das pessoas que elas querem morrer. Ou será que hoje já não está acontecendo isso? Quantas pessoas buscam a morte e não têm achado? Quantos tentaram suicídio e não conseguiram suicidar-se? E quantos hoje buscam essa morte e não encontram? Num mundo que ainda está tolerável. Imagine o Olam Hazek do final dos tempos, o Harit Hayamim, que a Bíblia chama. Então, pense nisso. Agora, para encerrar, quero dizer a você, para encerrar, quem são heréticos? Judeus ou cristãos? Particularmente, eu posso responder a você o que eu vejo, o que a Bíblia diz. Tanto judeus como cristãos são heréticos.
Não os verdadeiros judeus, porque esses são fiéis à palavra. Não os verdadeiros cristãos, aqueles que seguem o Messias. Não o Cristo que foi criado, o Jesus Cristo, o JC, como diz por aí. E tem judeu, tem pessoas que nem não falam mais. Então, a verdade é isso. Então, se você pensa diferente, amém, vai na sua fé. Mas estou aqui com esse propósito, de tentar mostrar para quem pode enxergar, para quem pode ver essa verdade, à luz da Bíblia, que você diz que é sua regra de fé e prática. Eu espero que você tenha entendido mais essa série, mais esse assunto, e você pode rever o programa anterior, juntar com esse, meditar, ruminar cada dia mais, mastigar isso, tentar digerir e ver se faz sentido. E quem sabe você terá a oportunidade e o privilégio de mudar, rever os seus conceitos acerca do que foi ensinado. Porque eu digo a você com todo prazer, com toda alegria, com satisfação de estar feliz, hoje de estar pleno nas coisas do Eterno, porque revi meus conceitos, mas não foi porque guru, profeta, ninguém ensinou, porque eu fui para tal igreja, para tal lugar, e isso foi mudado. Não, isso foi mudado porque o Senhor conhece o coração de cada pessoa, sabe o interesse de cada um. Quando você mergulha nele, na profundidade dos seus conhecimentos, ele vai revelando as coisas. E é assim que você tem que fazer. Se você quer de Deus, busque a Deus. Tenha que lidar com ele. Quando ele buscar de todo o teu coração, todo o entendimento, toda a tua força, tu vai me amar, todo o conhecimento, todo o entendimento, você me amar, em primeiro lugar, me colocando em primeiro lugar, o Eterno diz isso, você terá dele a resposta, terá dele o conhecimento que você precisa para você ser um corraninho, um sacerdote do seu reino eterno. Ele reinará no seu coração, porque já deixou o reino dele aqui, como já falei, através de Yeshua Ben-Sef. Espero que você entenda isso, também espero revê-lo no próximo programa, se assim Deus, o Eterno, o Criador, permitir. Vamos, como de sempre, encerrar o programa, agradecendo ao Eterno por mais uma oportunidade de levar essa palavra para você, que foi feito antes que não existisse, para vivê-la antes de ouvi-la. Assim, espero. Vamos orar, vamos conversar com a Eterno. Eterno Deus e Pai, Senhor da terra, Adonai, o Rei da Lerola, Senhor nosso Deus do universo, Adonai, Avinu, Malquidu, Adonai, nosso Pai, grande Rei, ao Senhor toda a honra e toda a glória uma vez. Nós sabemos que, como diz em Deuteronômio 4, 6:4, e o tema desse programa está vinculado a essa revelação do teu Shema, e aqui repito mais uma vez, para o Senhor ouvir, entender que é assim que cremos e queremos viver. Shema, ó Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Baruch Shem Kivod, Malhuto, Leolam Vaed. Quer dizer, Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Quer dizer, Adonai, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Erra. Quer dizer, o Senhor nosso Deus é um. Bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todo sempre, porque é isso que nós queremos dizer de todo o coração. Eu os trago de volta para o próximo programa e que certamente as pessoas que o Senhor, antes que o mundo existisse, sabia, porque o Senhor é potente, onisciente, onipresente, estariam para ouvir esses programas que irão ao ar nesse YouTube, onde quer que o Senhor leve, porque nada pode impedir quando o Senhor age. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Então, obrigado mais uma vez, Adonai, Adonai, Elohim, Lerola. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Então, eu espero que você tenha gostado do programa e digo mais uma vez, se você tem alguma dúvida, algo que você não concorda, não faz diferença. Tá? Mas se você quer aprender mais e tem alguma dúvida que eu possa lhe esclarecer, tem telefone, tem um e-mail, entre em contato conosco, teremos o prazer de poder atender e responder as suas perguntas, a sua dúvida.
Porque esse é o nosso propósito. Então, mais uma vez, espero que você com toda a razão. Muito obrigado pela audiência. Digo também, Shavuot Tov, tenha uma boa semana. Leio para outra, Yalabai, até logo. Shalom.